advogado pode fidelizar os seus clientes e construir com isso uma base forte, uma carteira forte de clientes? O vídeo de hoje então é mais para advogados, porque eu quero falar um pouquinho sobre esse tema que é um pouco sensível, vai dividir algumas opiniões, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Às vezes na advocacia, às vezes não, com toda certeza eu posso te afirmar que o bacharel em Direito, ele é formado de maneira técnica. Ou seja, ele é formado bacharel em Direito. Isso significa que ele vai se formar e ele vai saber fazer o quê? Ele vai saber fazer a parte prática, a parte técnica. Vai fazer uma petição inicial, vai fazer ali um recurso, vai fazer ali, às vezes, uma defesa, uma audiência. Mas isso não é toda a advocacia. Isso é uma parte da advocacia que, na verdade, representa 20%. O restante tem a ver mais com comercial, com vendas, tem mais a ver com gestão de pessoas, tem mais a ver com aspectos de empresa propriamente dito. Todo advogado é um mini empresário, isso eu digo em todos os locais que eu vou, porque todo advogado é um mini empresário. E se você perceber, você é um advogado associado, tudo bem? Você ganha lá o seu salário, a sua remuneração fixa mensal, provavelmente, ou não, às vezes não tem essa participação, e às vezes você vai receber ali um valor de comissionamento. Então você não tem que gerir aquele cliente, dar atenção, dar um carinho, você não tem que fechar novos clientes para ter aquele comissionamento. Então mesmo que você seja um advogado associado, você de alguma forma é um mini empresário. Você precisa saber técnicas para dar o melhor atendimento para esse cliente. Técnicas de venda, técnicas de comercial, técnicas que são importantes para você desenvolver ali a sua carreira. E não é só a parte do direito propriamente dito. Na verdade, essa, como eu comentei, é a menor parte que você vai exercer. Todo o resto é um combinado que forma daí o advogado. Então, comentei do advogado associado, mas se tem um advogado autônomo, mesma lógica. Se tem um advogado dono de escritório, mesma lógica, só que ainda é pior porque ele tem uma despesa que ele precisa cobrir todo mês. Então, no fim, você precisa fidelizar os seus clientes. Para quê? Para que ele retorne, para que ele te indique, para que você construa uma base forte de clientes. É evidente que nem todo cliente vai ser fidelizado. Às vezes, seja na rotina, na correria, seja porque o cliente não tem muita paciência, você não vai conseguir fidelizar aquele cliente. Então, você vai ter ali uma perda, infelizmente. Seja até por uma questão de afinidade. Às vezes o cliente vai me adorar, mas em compensação vai ter um outro que não vai com a minha cara direito, ele vai preferir uma advogada mulher, ou vai preferir um advogado mais velho, ou vai preferir um advogado mais novo, e tá tudo bem. Só que eu preciso construir uma base forte para que eu tenha dentro desse número, vamos botar um proporcionamento de 100, que 10 me odeiem, mas 90 gostem da minha advocacia, da minha assessoria, do meu atendimento, e com isso eu consiga converter novos clientes, né? Através de indicações, através de outras fontes de clientes, que podem chegar a clientes. Então, quando eu penso em priorizar clientes, quando eu penso nessa perspectiva de fidelizar cliente, quando eu penso nessa perspectiva de fidelizar cliente, eu estou pensando na perspectiva de dar o melhor atendimento. Então, qual é a competência que eu tenho que desenvolver? Comercial, vendas, negociação. Comercial e vendas é quase que sinônimos, mas negociação é o coração do comercial e é o coração das vendas. Você precisa ter um jogo de cintura para lidar com esse cliente desde o fechamento, desde o momento que ele entra no seu escritório, até o momento em que você tem uma sentença improcedente perdendo a ação dele. Ou seja, é claro que se o cliente entra no seu escritório e você ganhar a ação dele, ele vai ser seu cliente pro resto da vida. Isso é óbvio, porque afinal de contas você ganhou a ação para ele. Ele vai te indicar para todo mundo. Agora, se você entra com a ação demora e você perde, qual é a chance de você fidelizar? Bom, é só se você mostrar por A mais B que fez o seu melhor. E como é que você faz isso? No atendimento. É nessa parte de comercial. E o comercial não é só para vender a ação, não. Isso aí é o básico. Comercial é o pós-venda, é o atendimento, é dar qualidade, é dar a atenção que o cliente precisa. Se eventualmente um cliente meu não foi respondido por algum motivo, seja por mim ou por qualquer um da minha equipe, aquele cliente eu vou trazer para uma pauta de reunião e dizer, gente, estamos com um problema. Estamos com um problema, esse cliente aqui não foi respondido. Por que ele não foi? Por isso, por aquilo. Tá, como é que a gente vai resolver? Porque a gente precisa dar essa atenção. É esse o foco central do escritório e é esse o coração que eu acho que você tem que ter no seu escritório também. Dar a devida atenção para todos os clientes. Eu conheço advogado que me fala assim, se me mandar mensagem depois das 6 eu nem respondo.
Ah, se me mandar mensagem muito cedo, eu nem respondo. Ah, se me mandar mensagem no final de semana, eu já deixo a semana inteira sem responder. Eu conheço uma porrada de advogado que fala isso. Só que a verdade é que esse advogado, ele tá cavando a própria cova. E olha, eu posso até estar sendo pessimista. Pode ser que realmente esse advogado tenha muitos clientes e aquele cliente que ele não respondeu não faça falta. Nós lá no escritório, nós trabalhamos com um volume muito alto de processos e naturalmente de clientes. Então a gente tenta sempre estruturar e sempre fazer reuniões semanais com o propósito de dar essa atenção, esse carinho para esse cliente. Então a gente vai estruturando formas para que o cliente não se sinta desamparado, para que ele saiba que ele tenha com quem contar. Ele foi atendido inicialmente por quem? Pelo doutor X. Esse doutor, esse advogado, daqui a pouco não está respondendo ele direito. A gente tem um sistema que a gente consegue ver, acompanhar esse atendimento, justamente para que eu possa chamar esse advogado, conversar e pedir uma melhor atenção nesse cliente, porque a gente quer fidelizar, a gente quer tornar o cliente a prioridade do escritório. E ele na verdade, porque sem ele a gente não vive, a gente não é ninguém. Então eu preciso dele, eu preciso que ele me indique. Só que para isso ele precisa gostar de mim, ele precisa sentir que eu dei a devida atenção para ele. De novo, muitos eu vou conseguir transmitir isso, mas alguns não. O fato é que se eu consigo ou se eu não consigo, mas eu preciso o tempo todo tentar, e essa é uma preocupação do escritório. Eu posso até estar sendo pessimista. Pode ser que realmente esse advogado tenha muitos clientes e aquele cliente que ele não respondeu não faça falta. Mas você tem que pensar na dor do cliente. Para mim, eu tenho isso como premissa básica. Eu tenho um problema de saúde e aquele problema é muito sério para mim. E aquele problema vai me custar 10 mil reais. E o médico não me atende direito. Gente, o que eu vou fazer? Qual é o natural? Vou trocar de médico. Claro. Matheus, mas não é porque tu não respondeu depois das 6 que tu vai trocar de médico. Não sei, depende. Depende da minha personalidade, do perfil de cada um. É claro que eu, Matheus, não trocaria. Eu teria esse jogo de cintura e pensar, não, peraí, eu mandei mensagem às 6, ele vai me responder amanhã de manhã, ou amanhã à tarde, tranquilo. Só que às vezes não, às vezes é uma situação que demanda pressa, que demanda uma certa urgência. E não é gostoso quando você manda uma mensagem, às vezes sem pretensão de resposta, às 10 da noite para algum prestador. Você não quer uma resposta, porque você mandou tarde já, você mandou só para não esquecer, você espera a resposta no outro dia. Mas aquele prestador te responde na hora. Cara, isso é mágico, cobre o preço que for, eu vou fechar com esse cara. Recentemente, tive problema de ar-condicionado, chamei lá 10 profissionais, cada um respondendo da sua maneira, agenda corrida, a gente está no período de verão agora, aí aquela coisa de não responder, um responde aqui, o outro responde mais ou menos, outro só tem agenda para a semana que vem, e aí 10 da noite, respondendo amanhã de manhã, tu pode? Posso amanhã de manhã. Não, então, eu tenho uma visita às 9, mas se tu puder às 8, eu dou um pulinho aí antes para ver o teu problema. E aí a gente marca para fazer a substituição. Porra, o cara me deu uma atenção. E aí, claro, ele veio ver, meio que ele fidelizou, eu não ia chamar outro. Ele já veio ver, pô. Deixa ele, ele comentou que viria no final do dia ou no outro dia de manhã. E ele veio no outro dia de manhã. Mas assim, não resolveu um problema na hora, mas ele me deu uma resposta mas tão imediata que fidelizou. Hoje ele faz toda a manutenção de ar-condicionado no meu escritório, na minha casa, e para quem eu puder indicar, eu indico. E é isso que você precisa construir na base do seu cliente. É essa força. Se eu e você, se nós fazemos isso com os nossos prestadores de serviço, seu cliente também faz. Então, de que forma que você pode fidelizar ele? Você pode errar. Você pode, às vezes, cometer um erro com dois e não conseguir fidelizar. Às vezes porque deu improcedente, às vezes porque o cliente ficou insatisfeito, tranquilo. Faz parte da margem de erro. Mas, em sua maioria, tentar identificar. Aqui, esse cliente, a gente não fidelizou. Por quê? Entender a demanda do cliente e retornar de maneira eficaz, para que o cliente entenda e se sinta, pelo menos, minimamente acolhido. Por mais que ele fique chateado, às vezes, com uma decisão judicial, mas se sinta acolhido, tá bom? Então, o vídeo de hoje é mais para advogado. Espero que gostem. Não esqueçam de curtir, comentar e seguir o canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto semanalmente. Um abraço e até a próxima.